Meus queridos irmãos, abramos nossas Bíblias na segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Nós leremos dos versículos 3 ao 11, como parte da mensagem desta noite. Uma palavra de esclarecimento: como nós estamos comemorando o aniversário da igreja, nós havíamos convidado o reverendo Hamilton, que é da igreja presbiteriana de Sapiranga. Só que, infelizmente, ele está com uma circunstância muito difícil lá, que um presbítero dele está há algumas semanas internado por causa do Covid e não está bem. Ele piorou muito nesses dias, e aí então o reverendo Hamilton me ligou, pediu, falou assim: avise a igreja, peço perdão, gostaria muito de estar com vocês, mas eu creio que é necessária a minha presença aqui em Sapiranga nesse fim de semana. Eu disse para ele ficar em paz, não tem problema algum, e então transmito à igreja isso. Ele gostaria muito de estar presente, mas com essa circunstância, infelizmente, ele não pôde vir. Então, sobrou eu mesmo, né? Para poder trazer a mensagem do Evangelho. Vocês quase não me ouvem, né? Então, para trazer a mensagem com respeito ao aniversário da nossa igreja. Por isso, então, nós vamos dar uma breve pausa no livro de Atos, que temos feito exposições sequenciais, para trazer a mensagem hoje em 2 Pedro 1, de 3 a 11. Acompanhe a leitura que eu farei desse texto. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós temos a Tua palavra em nossa frente e carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreendê-la, para que, entendendo aquilo que o Senhor nos revelou, sendo semeado em nosso coração e pelo poder do Teu Espírito, então frutificado, nós vivamos aquilo que o Senhor deseja e creiamos naquilo que o Senhor deseja. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Quantos anos a Igreja de Canela está fazendo essa semana? 9. Ela foi organizada em 2012. O que você diria para uma criança de 9 anos? Eu assumo que 9 anos seja um tempo pequeno para uma igreja ter sido organizada. Eu assumo que nós somos jovens. Eu assumo que, pelo tempo decorrido, nós ainda estamos, talvez, no começo da nossa caminhada. Nós temos igrejas no Brasil presbiterianas que são centenárias. E nós temos 9 anos de organização. Então, hoje, eu gostaria de trazer uma palavra muito específica sobre qual é o caminho da maturidade. Se você pudesse, então, exortar, se você pudesse dizer a alguém o que ele precisa para amadurecer, eu creio que esse texto de Pedro seria um dos textos essenciais para fazer alguém aprender o que é amadurecer na fé. Veja, primeiro versículo 3.
visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Primeira coisa que você precisa saber sobre o caminho do amadurecimento é que você não precisa de nada. Deus já te deu tudo. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. E eu digo isso porque às vezes nós nos enganamos pensando que algumas coisas vão nos ajudar a ter maturidade cristã. Então, pensa num exemplo assim bem piedoso. Alguém que gostaria muito de ajudar mais financeiramente a igreja. Aí ele fala assim: pastor, olha, se eu tivesse mais dinheiro, eu ajudava mais. É que a gente sabe, né? A gente ganha pouco. Mas ajudar financeiramente a igreja com generosidade não tem a ver com quanto você ganha. Tem a ver com quanto você administra o que você ganha. Você até pode ter um desejo piedoso, sincero, de falar assim: não, eu gostaria de ser mais generoso, mas olha, é assim, eu ganho pouco. Mas a mordomia cristã nos ensina que você será cobrado não por quanto você ganha, mas como você administra o que você ganha. E aí então nós achamos que nossa maturidade cristã está vinculada a coisas que não nos trazem maturidade alguma. Talvez nós vinculamos que a igreja de Canela vai crescer mesmo quando a gente tiver um sistema 100% digital, monstro tal. Meus irmãos, essas coisas são muito importantes, elas são boas e necessárias, mas isso não vai trazer maturidade cristã nenhuma para nós. Entende o que eu estou querendo dizer? Nós precisamos encarar o fato, e esse é o primeiro passo para aprender a ter maturidade na vida cristã, que Deus já te deu tudo o que você precisava. Você não precisa de mais nada, além das coisas que Ele já te entregou, para que você caminhe com maturidade a vida cristã. Então, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Todas as coisas. Não nos falta nada para caminhar em maturidade cristã. Mas às vezes nos parece que falta. Mas às vezes nós tratamos nossa caminhada cristã como se Deus fosse obrigado a realizar ainda algumas coisas para que eu e você dessemos um passo maior na vida de fé. Nos comprometêssemos mais com o Senhor. Parece que Ele falta fazer alguma coisa ainda. E a palavra de Deus diz e vem: não, não falta. Não tem. Tudo que você precisava, Ele já te deu. Esse é o primeiro passo para você entender que a maturidade cristã é o reconhecimento que Deus já te deu tudo. Que você não precisa de mais nada. Ele já te entregou isso. E você é relembrado e alimentado por isso, pelas promessas que Ele fez. Então, 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Deus dá um conjunto de promessas que Ele já realizou, que Ele já fez, e que torna então nossa vida possível de viver amadurecida diante dEle. Mas que provavelmente nós ainda achamos que o melhor de Deus está por vir. E repetimos esse slogan como se ele fosse verdadeiro, como se o melhor de Deus na sua vida fosse provavelmente alguma coisa que você não tem que você quer. Ou alguma coisa que você tem que você não quer mais. Não, o melhor de Deus é quando eu me livrar daquela pessoa, daquela dívida, daquela circunstância. Esse vai ser o melhor de Deus na minha vida. Não vai. Não vai. O melhor de Deus já veio. O Senhor e Salvador Cristo Jesus foi o melhor que Deus pôde nos dar. E é plenamente suficiente para que nós vivamos uma vida que o agrada. Para que nós vivamos confiando que, juntamente com o seu Filho, Ele nos concedeu o seu Espírito, para que vivamos por Ele. Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu a comunhão da igreja, para que sejamos orientados, exortados, para que tenhamos então verdadeira irmandade, fraternidade, confiança uns nos outros, amor verdadeiro uns pelos outros, para nos ajudar na caminhada. Nós não podemos tratar como se Deus ainda precisa realizar alguma coisa por nós, irmãos. Esse é um sinal de imaturidade de fé.
como se Deus estivesse devendo alguma coisa para você ainda. Ele não está, Ele nunca esteve e Ele nunca estará. Tudo que Ele já te deu é suficiente para viver uma vida que o agrada. E você vive pelas promessas que Ele concedeu. Para que, 4 ainda, né? Por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. É a relembrança das promessas de Deus que nós acabamos de ter aqui, como a Santa Ceia, por exemplo, que nos alimentam de tal forma que nós podemos então ser cada vez mais tirados do mundo. Não como, muito bem colocado aqui já, fôssemos melhores ou diferentes do que alguém, não, mas porque o propósito de Deus é para que nós nos tornemos a semelhança do seu Filho. E as paixões que estão no nosso coração, que são pecaminosas, sejam cada vez mais abafadas, cada vez mais diminuídas. E esse será um sinal de maturidade, quando nós colocarmos em prática o que Deus já nos deu. Olha o versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e assim por diante. Eu e você vamos precisar nos esforçar para colocar em prática as virtudes cristãs, porque Ele já nos deu. Você tem condição de pensar assim? Às vezes a gente acha que Deus nos precisa dar mais paciência, mais tolerância, mais mansidão, mais domínio próprio, mas Ele não precisa, irmãos. Ele já deu. Ele já deu. Nós é que, na falta do exercício da nossa responsabilidade, é que não treinamos o suficiente o domínio próprio, a mansidão, a paciência, o amor. As falhas são nossas, irmãos. A glória é dele e as falhas são nossas. Ele já nos entregou tudo o que precisávamos. Tem uma passagem que parece piedosa, né? Os discípulos estão ali com o Senhor Jesus dá uma orientação para eles. Olha, vocês precisam perdoar 70 vezes 7. Aí um dos discípulos diz: Senhor, aumenta-nos a fé. Como se fosse algo piedoso. Ah, Senhor, aumenta-nos a fé, né? Olha, se precisa perdoar desse jeito, a minha fé é insuficiente para fazer isso. Aí o Senhor Jesus repreende dizendo: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a esse monte: sai daqui e vai para lá, e ele iria. O que o Senhor Jesus está fazendo ali? Dizendo literalmente que a gente poderia fazer isso? Não. Ele está dizendo que a fé que Deus concedeu para perdoar 70 vezes 7 é suficiente. Nós não precisamos de mais fé para aprender a perdoar 70 vezes 7. Nós precisamos colocar em prática o perdão que Ele mesmo já nos concedeu pela fé. Para caminharmos em maturidade, meus irmãos, será necessário esforço para colocar em prática o que Deus já nos concedeu. Quantos são aqueles que sucumbem no meio do caminho? Que tristeza, irmãos. Aqueles que vão ficando pelo meio do caminho, que ora estavam correndo bem, como diz o hino, mas desistiram. É uma tristeza grande. Desistiram provavelmente porque não entenderam que Deus já havia concedido tudo o que eles precisavam, mas que era da responsabilidade deles buscar forças nas promessas de Deus e colocar em prática o que Deus está ensinando. Não tem para onde fugir, meu irmão. A vida cristã não é uma vida só de contemplação, só de você achar bonito as coisas que são ditas aqui, só de você achar que é legal o Senhor Jesus Cristo ter morrido por você na cruz. A vida cristã é uma vida de tomar a sua própria cruz e segui-lo. Por que você toma a cruz? Porque você está seguindo a morte. Ele não morreu numa cruz? Então, tome a sua cruz e o siga. O caminho dele foi o caminho do Calvário. É a morte do seu eu. É a morte de você mesmo para fazer o que o Deus está ordenando com toda a diligência. Perceba então que o caminho da maturidade é necessário reconhecer que Deus já nos entregou tudo o que precisávamos e que nós temos uma responsabilidade de colocar em prática aquilo que Ele já nos deu. Ele não precisa nos entregar mais nada. Ele já nos deu.
E as circunstâncias da nossa vida, elas nos treinam para essas coisas. Tente pensar, irmão, faça uma breve retrospectiva da sua própria vida. Pense nas coisas mais dolorosas que você já passou. Nas coisas mais tristes que você já viveu. Nas tribulações mais feias. Pense nas alegrias maiores. Nas bênçãos grandiosas. Tudo isso foi usado por Deus para que você pudesse colocar em prática tudo isso que está aqui. Ele está te ensinando a colocar em prática todas essas coisas. E perceba, não é fácil, meu querido irmão. Não é de um dia para o outro. Você não vai acordar amanhã o super crente. Não, o pastor pregou lá domingo, olha, realmente fui preenchido pela palavra, pelo Espírito, amanhã eu vou acordar assim, olha, não vai. Essa é uma das belezas da maturidade cristã. Ela precisa de tempo. Ela precisa ser exercitada dia após dia. Tudo que Deus já realizou na sua vida, realizou para que você, confiando que Ele já te entregou o que você precisava, você conseguiria passar pelas circunstâncias. Para treinar exatamente isso. A fé, a fraternidade, o amor, a esperança, tudo isso. Para treinar todas essas coisas. E Ele continuará fazendo isso. Ele continuará soberanamente dirigindo os nossos passos para que essas virtudes sejam treinadas por nós. Mas às vezes nós caminhamos como filhos mimados. Como tudo que Deus faz em nossa vida é digno de murmuração, de reclamação. Como se Ele tivesse ainda devendo alguma coisa para alguém. E o texto vai continuar então dizendo que há uma diferença naquelas pessoas que caminham para a maturidade e aquelas que ficam estagnadas. Por quê? 8. Estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A caminhada de maturidade é gradativa, mas ela vai demonstrando seus frutos a cada momento. Se hoje você faltou com o domínio próprio, amanhã Deus vai te dar a oportunidade para você ter domínio próprio de novo. Se você faltou hoje com mansidão, com fraternidade, amanhã Deus vai te dar a oportunidade para você exercer a fraternidade e a mansidão de novo. E é assim que Ele vai produzindo em nós frutos, para que nós coloquemos em prática tudo o que Ele está fazendo. Veja, ser frutuoso aqui e não infrutífero é algo que não está só vinculado ao nosso trabalho e serviço como crentes na igreja. Porque normalmente a gente faz uma vinculação assim direta, né? Olha, não é o quanto você está dedicado na igreja. Não, tem a ver com isso, porque obviamente quem é frutífero na vida vai ser frutífero na igreja, isso é óbvio, né? Com certeza. Mas aqui a ideia é colocar todas essas coisas em prática no seu trabalho, na sua família. Quando você está começando a perder a paciência com algumas coisas, quando você sente ira por algumas circunstâncias, e você está lá, ou está sozinho. Veja, meu irmão, o caminho da maturidade é um caminho dificílimo. Porque ele é um caminho de gradativo andar com Deus, frutificando a todo momento. Você falhou hoje, Deus te dá a oportunidade de acertar amanhã. Você escorregou ontem, Deus te deu a oportunidade de fazer o que foi certo hoje. E amanhã, e outro dia, e outro dia. E é assim que funciona. Então, para uma igreja e para nós individualmente crescermos em maturidade, é necessário reconhecer a necessidade de colocar em prática a sua palavra dia após dia, gradativamente. E às vezes na vida cristã, nós temos a consciência que temos um pecado específico para lutar contra ele. E aí então nós vamos e nos engalfinhamos com esse pecado, colocamos ele na parede, falando, não vou mais ceder a essas tentações, isso vai acabar na minha vida, e pela graça de Deus você vence o pecado. Vamos pensar dessa forma.
Aí você, como um cristão frutífero, como alguém que está caminhando para a maturidade, começa a olhar para outro lado da sua vida e fala, nossa, eu preciso melhorar aqui também. Olha só. Só que quando você vai lutar aqui, você não pode esquecer dessa luta que você teve no primeiro. Ah não, essa batalha está ganha, acabou, agora eu estou sossegado. Irmão, pior coisa que você faz na sua vida. A maturidade cristã é aquela que nos leva a lutar contra os nossos pecados em várias frentes de batalha. Você reconhece que tem problemas em algumas áreas e luta contra elas. Quando você se volta e vira para outro lado, você vê que tem problemas naquela área também. Você fala, não é possível. Só que a maturidade está vinculada ao fato de todo dia você ter que lutar contra os seus pecados. Colocar em prática essas coisas. Porque existem pessoas que ficam pelo caminho. Pois, 9. Aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Como é triste vermos pessoas não amadurecidas na fé. Experimenta criar os seus filhos sem amadurecê-los, irmãos. A tristeza que vai ser por exemplo, homem imaturo na vida de uma esposa. A tristeza que vai ser. Um filho imaturo dentro da sua casa, adulto. A dificuldade que você vai ter. Não amadurecer não é normal na vida. Nós esperamos que todos os seres humanos cresçam e amadureçam. A fé é a mesma coisa. Nós esperamos que as pessoas cresçam e amadureçam. Mas existem pessoas que ficam pelos caminhos. Existem pessoas que perdem as batalhas e desistem. Nós, como igreja, somos aqueles que, andando para o alvo, se olharmos para trás e tiver alguém lá, a gente vai voltar correndo para buscar a pessoa, para tentar colocar ela no ombro e levá-la junto com a gente. Mas a caminhada cristã é individual, irmão. Eu não caminho a sua caminhada cristã, é você. Você até pode, né? Talvez até pense nisso, né? Ah, o pastor que o senhor deu para Canela, nossa, Senhor, tristeza, viu? Não dava para caminhar direito, não. Estava difícil, olha, você até pode dizer isso, eu vou estar do lado lá falando, realmente, Senhor, tem misericórdia, né? Então, mas a ideia é, a caminhada cristã é sua, individual. Você responderá por você mesmo diante de Deus. Por quê? Volte, Ele já te deu tudo. E você tem que colocar em prática aquilo que Ele te concedeu. Não tem desculpa. Mas pessoas ficam pelo caminho. E o texto continua então. Se existem pessoas que ficam pelo caminho, é necessário que nós tenhamos cuidado. 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, de novo diligência, esforço, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Aquelas pessoas que dizem que se você crê na doutrina da eleição e você acha que pode viver uma vida de pecados por causa disso, elas não conhecem a palavra, irmãos. Elas inventaram um espantalho na vida delas. Porque a palavra de Deus diz exatamente o oposto. É exatamente porque eu entendo que Deus me elegeu que eu quero viver uma vida de santidade. É exatamente por causa disso. Porque se eu não entendesse que Ele me separou do mundo, eu não teria motivos para viver uma vida de santidade. Mas o amadurecimento cristão, o amadurecimento da igreja, é o amadurecimento das pessoas que sempre voltam ao início. Elas sempre estão espertas com o princípio da caminhada. Elas sempre estão pensando, puxa vida, será que eu estou fazendo aquilo que é da vontade de Deus mesmo? Será que o Senhor é meu pastor de verdade? Será que as promessas do Evangelho são aplicadas na minha vida mesmo? Por que eu não estou conseguindo lutar contra esse pecado? Por que eu não estou conseguindo fazer isso ou aquilo? Por que eu sempre tenho dificuldade nessa área, por exemplo? A maturidade cristã passa pelo fato de você reconhecer-se pecador e sempre, sempre verificar a sua salvação. Verificar a sua salvação. Senhor, eu quero a cada dia reconhecer que o Senhor me salvou. Eu quero reconhecer isso na minha vida. Tem misericórdia de mim. Veja, a conversão não é algo que ficou só lá atrás na sua caminhada cristã. De alguma maneira, todos os dias nós somos chamados a nos converter a Deus nesse sentido, que seria o processo de santificação. É sobre isso que Pedro está falando.
O processo de santificação tem que ser visível, você dá frutos. E é isso que ele pede para que nós façamos. Analise a sua própria vida. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois, desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Uma igreja amadurecida sabe para onde está caminhando. Uma igreja que cresce em amadurecimento na fé, ela sabe para onde ela está indo. Não só nos projetos que ela tem, mas ela sabe para onde está indo porque ela conhece muito bem quem é o seu guia. Ela sabe que este mundo nos reserva muitas tristezas, angústias e aflições, mas ao mesmo tempo nos concede a promessa: tende bom ânimo, eu venci o mundo. A igreja sabe disso. E uma pessoa amadurecida sabe que, muito embora aqui ela deva sempre correr para o amadurecimento, isso nunca acontecerá perfeitamente nesta vida. Isso está reservado para um outro momento, mas que ela está andando, olhando para lá. Ela está verificando a sua salvação dia após dia, e ela está sempre sabendo para onde Deus vai levá-la, para onde Deus vai conduzi-la. E é isso que Pedro está dizendo. Se vocês viverem dessa forma, vocês podem ter certeza absoluta que serão recebidos no reino celestial pelo nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. O amadurecimento na fé vem de nós reconhecermos que Deus já nos entregou tudo. Nós não precisamos de mais nada para termos uma fé amadurecida. Em segundo lugar, é necessário que nós coloquemos em prática tudo o que Ele nos deu. Dia após dia, gradativamente, andando, caminhando com Ele, reconhecendo pecados, reconhecendo a necessidade dEle, voltando sempre ao começo, para que você entenda que realmente é dEle e que está caminhando com Ele, porque quando você está caminhando com Ele, você está sendo sempre vislumbrado um futuro eterno, glorioso, que Ele está preparando. E isso traz maturidade para nós. Saber para onde estamos indo. Não é horrível você pegar alguém que não sabe dirigir e não sabe para onde está indo? Falta maturidade, né? Mas Deus, como nosso guia, sabe perfeitamente para onde está nos levando. E nós confiamos nele. E isso traz maturidade de fé para nós, para entendermos que nesse caminho com Ele não haverá acasos. Não haverá nada que Ele mesmo já não tenha planejado, para que sejamos então recebidos no reino celestial pelo Senhor Jesus Cristo e tenhamos uma eternidade com Ele, agora sem mais luta contra o pecado. Agora a nossa fé não vai precisar ser amadurecida. Não vai ser necessário termos fé. Não é necessário só vivermos o amor eternamente. É isso que vai nos restar, viver o amor eternamente, conhecendo a Deus e os nossos irmãos e sendo conhecido por Ele eternamente. Mas para isso Deus vai nos colocar no caminho do amadurecimento nesta vida. Deus assim nos abençoe.